Boa tarde, senhor presidente, colegas, aqueles que nos acompanham aqui presencialmente, também através aí das mídias, das redes sociais. É um prazer estar aqui novamente, mas gostaria de já começar pedindo o registro de um voto de pesar pelo falecimento do seu Luiz Carlos Perússolo, o Nene Perússolo, pessoa muito conhecida aí na nossa cidade, né? Foi aí um dos precursores do automobilismo em Campo Largo. Então fica aí o registro, também nossos sentimentos a toda a família, principalmente na figura do filho, muito amigo nosso, Marco. Então, gostaria de registrar então essa questão do falecimento. Hoje teremos em primeira votação um projeto de minha autoria, que trata da política de transparência na cobrança do IPTU no município de Campo Largo. É um projeto simples, mas muito importante para a população. Nós temos em outras cidades, como Londrina, por exemplo, no próprio carnê, na própria capa do carnê do IPTU, tem várias explicações como é feito o cálculo, dependendo da região que a pessoa está, o cálculo é diferenciado, dependendo se tem asfalto, se não tem, e tudo isso fica claro para a população. Então, não vai gerar nenhum custo extra para o município, visto que o carnê já é impresso, e é uma maneira aí da gente levar mais informações para a população, para que cada um saiba aí como o seu imposto tem sido recolhido, como que se chega nessa questão. Também temos um projeto de resolução, conversei com o presidente, nós fizemos ano passado uma indicação para a prefeitura, para que tivéssemos ali, pelo menos no centro de atendimento ao cidadão, uma intérprete de Libras para aquelas pessoas que vão até a prefeitura e precisam disso, e fizemos um projeto de resolução para que aqui na casa nós tenhamos também essa possibilidade da linguagem de sinais para aquelas pessoas que acompanham através das próprias redes sociais. Isso será pautado pela mesa, né, mas já conversei com o presidente aí que, sendo possível, nós daremos passos nessa direção aí para que tenhamos também esse avanço aqui na casa. Também tem um requerimento sobre a contratação de tutor especializado para atendimento nos CMEIs e escolas municipais de Campo Largo. Essa questão veio até mim por mais de um pai, né, falando aí das crianças que precisam de um tutor especializado e não têm encontrado. Então, fiz esse requerimento para que a prefeitura possa também resolver essa situação. Outro tema que eu queria abordar, mais uma vez, é a questão do transporte escolar. Depois da última sessão, nós tivemos a notícia da liminar que saiu, onde o transporte retornaria aí com um prazo de 48 horas após a prefeitura receber a liminar. Isso foi na segunda-feira passada, à tarde, então já faz uma semana. E eu achei, sinceramente, que nós não precisaríamos voltar a esse tema, porque pensei que no prazo de uma semana isso já estaria resolvido. Nós não temos acesso ao processo, porque corre em segredo de justiça, então a questão da citação da prefeitura não consegue ser conferida por nós, vereadores. Mas o caos está instaurado. Em todas as casas, as famílias campolarguenses tomam café da manhã discutindo esse assunto. Almoçam falando sobre isso e jantam falando sobre isso. A preocupação dos pais é saber se seus filhos estão seguros, se chegaram bem na escola e se chegarão em casa no final do dia. Na Folha de Campo Largo, o prefeito dividiu a culpa pelo transporte escolar com as diretoras das escolas, dizendo que há 6 meses, no ano passado, as instituições foram informadas e não repassaram a informação para os alunos. Isso está na reportagem da Folha de Campo Largo. Aqueles que quiserem acompanhar podem ler isso lá. O que nós vemos é, mais uma vez, o prefeito tentando dividir a culpa. No primeiro momento, ele falou que era obrigação pelo Estado, depois foi falado que os vereadores votaram contra o transporte escolar, e agora me parece que o novo bode expiatório são as escolas, as diretoras, as secretárias. Muitas delas estão indignadas com esse fato, pois não estava no controle delas. E as informações chegaram nelas tão truncadas como chegaram na população, aos 45 minutos do segundo tempo, ou na prorrogação, quando as aulas estavam começando. Eu tenho observado, e o que eu tenho visto são ônibus superlotados. Teve uma linha de ônibus com 100 alunos empilhados dentro dela. Os motoristas, para conseguir dar conta, vereadores, têm dado a altas velocidades, muitas vezes, para conseguir chegar a tempo de pegar as crianças, o que gera ainda mais insegurança. Na semana passada, nós tivemos já um acidente envolvendo uma criança. Não quero relacionar isso à falta de transporte, mas, de fato, houve um atropelamento de uma criança indo para a escola, e a preocupação é que isso volte a acontecer. Então, essa falta de planejamento tem levado a cidade a essa situação.
E eu gostaria de fazer um pedido aqui, não é uma solicitação formal, mas que a nossa Comissão de Educação, que é composta pelos vereadores, vereadora Cleia, vereador Genésio, vereador Alexandre, é isso mesmo? Que as decisões referentes ao transporte sejam acompanhadas por essa casa, que o Executivo dê uma transparência maior, chame para as reuniões, nessa questão da liminar, como está, como não está, que essa comissão fique a par de tudo isso. Eu sei que vocês têm feito a parte de vocês, têm corrido bastante atrás disso, mas é importante que o Executivo dê esse passo de chamar os vereadores também, até para que não haja aí nenhum tipo de injustiça pela nossa parte. Então, fica aí, né, o pedido para os vereadores, membros dessa comissão, para acompanharem isso bem de perto. Então, sobre o transporte, é isso que eu gostaria de falar. E gostaria de encerrar só, dirigindo a palavra ao vereador doutor João Freitas, com toda a educação. Na semana passada, o senhor falou o seguinte: nós temos ali 3 senadores em Brasília, infelizmente, recursos para a cidade é zero. Quando o senhor fala, eu, por ser partidário dos senadores, só gostaria de fazer um esclarecimento, que no ano passado tiveram recursos que foram disponibilizados pelo nosso partido para o município, e não vieram para cá por falta de documentação da Prefeitura. Então, a Prefeitura deixou de enviar alguns documentos que viriam através dessas emendas. O senador Flávio Arnes fez reunião com o prefeito Maurício Rivabem sobre a escola especial, ali nos Três Córregos também, e muita coisa não andou, né, por parte da Prefeitura. Então, é só fazer essa observação. O senhor provavelmente vai usar a palavra depois, mas faço isso com toda a educação, né, e respeito. Se o senhor me permite, Claro. Vereador, eu até que faço uma correção e peço desculpas, porque veio do senador Flávio Arnes, veio alguma coisa para a cidade. Eu conversei com o Maurício durante a semana, e do senador Flávio Arnes veio alguma coisa para a cidade, sim. Então, eu faço aqui a correção da minha fala e peço desculpas por ter inserido ele na minha fala. Tudo bem. Então, era isso, senhor presidente e os colegas. Eu desejo uma ótima semana a todas e que nós possamos ter pela frente semanas de calmaria. Essas semanas de calmaria virão à medida que a cidade for pacificada. E a cidade só será pacificada quando as famílias, os pais tiverem a tranquilidade em relação aos seus filhos estarem sendo transportados aí com respeito e com zelo. Muito obrigado a todos.